You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. Yes, é indispensável. Jesus Cristo é O som indispensável. que ouça na Se Jesus. você está com Jesus, Azanaguia. Ele tem poder Yakobebisa. de instruir Kindokavani. toda a fé. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettez-la mon conseiller sur Christ comme un beau comme un casse. Mettez-la mon conseiller sur Christ comme un beau comme un casse. Mais nous sommes mettez ma beau comme ça, nous sommes la même naïon. Mais nous sommes mettez ma beau comme un casse et l'eau qu'ils ont fait ça naïon. Mais nous sommes mettez ma beau et l'eau qu'ils ont fait ça naïon. Mais nous sommes mettez ma beau victoire qu'ils ont la gamme naïon. Mais nous allons applaudir les victoires des côtés naïon. Et ça victoire de la bombe naïon. Victoire dans le mot naïon. Victoire dans ma prochaine naïon. Mais nous allons applaudir. Et ça veut dire que marquer qui n'a pas mon goût. Victoire et pesa naïon. Victoire et pesa naïon. Victoire dans le mot naïon. Victoire dans le salaire naïon. Victoire dans ma projet naïon. Victoire dans la santé naïon. Victoire dans notre contre-compte. Victoire dans cela naïon. Victoire dans le salaire naïon. Victoire dans le projet naïon. Victoire dans le voyage naïon. Victoire dans le bal naïon. Victoire dans la santé naïon. Victoire. 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 Victoire au nom de Zambe nangai alongisa yo. Nalobi Zambe nangai alongisa yo. Zambe nangai alongisa yo. Lelo nazo déclarer bitumba yo na nomonité mais Zambe alongisa yo déjà. Bitumba o na no kutai na mote Zambe déjà alongisa yo. Eta boko makasi pour le commun Yesu Kristo. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Alléluia. Zamba zamba lamu. Deus é bom. Apesi biso dimanche alelo. Que nos deu o domingo de hoje. Dernier dimanche à moi. O último domingo deste mês. Vous savez, mes coloniaux sont des zoleka. Nós sabemos que todos os dias como passa. Et ça motive à beaucoup de sans-âme. É um motivo de glorificar a Deus. On a mouru la santé dans ton monde alelo. Quando eu te vejo com a saúde nesta manhã. Ça motive à reconnaissance que você É a motivação de reconhecer a Deus. Alléluia. Oui, biso ki Nzambe asala ki biso grâce. Sabe que Deus nos fez a graça? So asala biso grâce ya komona makambo oyo kwa koleka. Se Ele nos fazer a graça das coisas que pode passar, Na bitumba oyo abuti pa longeli biso na butu moko pa. nas lutas que Ele lutou e venceu numa noite para nós, Noma tozala bato ba reconnaissant makasi na mokili oyo. nós iremos ter reconhecimento neste mundo. Alléluia. Mais quand on mona kate. Porque nós não vemos. Danger nini oyo Satan abongisika na butu alelo. Qual é o perigo que o Satanás preparou nesta noite? Nalobi nano semaine te. Eu não disse a semana. Nalobi mois oyo nyonso te. Eu não disse esse todo Mais mês. kaka na butu alelo. Mas só na noite de hoje. Sokoyebi ba mission makasi bandoki bazalaki nango contre yo. Se você saber a missão que os feiticeiros tinham contra você, Oyo okomise makasi. você ia glorificar a Yango Deus. esalaka motema pasi. Por isso que me dá dor no coração. Dimanche lutaki église te. Domingo a pessoa não vem na Na igreja. biso na badosokola bilamba. Porque eu estava lavando a roupa. Nasengaka makasi. Eu Eh papa,
Montake église dimanche la vie dans le sol la bilamba. A pessoa que não vai na igreja disse que estava lavando a roupa. Na sekaka makasi. Eu sou com força. Pour ceux qui kanisi que bilamba onza bapesi. Se ele pensar que a roupa que Deus lhe deu, Boko onza bapesi. as mãos que Deus lhe deu, Mai onza bapesi. a água que Deus lhe Na deu, onza bapesi. a casa que Deus lhe Apo deu, il y a 2 heures du temps, 1h30 na présence de Nzambe, on est là pas. ele não vai negar 2 horas de tempo na presença de Deus por causa de roupa. Est-ce que vous voyez ça? Mais ça parce que mon toyer n'a été. Porque a pessoa não sabe. Eu não vi, porque estava lavando a roupa. Eu não vi. Eu agradeci. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. No dia que as pessoas vão entender, aí o reconhecimento vai se aumentar na vida das pessoas. O amor de Deus vai se aumentar na vida das pessoas. Aleluia. E Deus abençoa a sua presença. E meu Deus abençoa a sua presença. E meu Deus abençoa a sua presença. Aleluia. Hoje é o último domingo deste mês. Nós tínhamos tempo de orar particularmente para nossas famílias. Dissemos que muitas das lutas estão vindo nas nossas famílias. Está vindo no serviço da feitiçaria. Diz a pessoa que querendo comunhão toda a família à feitiçaria. Nós chamamos não para afinal a feitiçaria. Antigamente nós pensávamos que não tinham feitiçaria, mas eles são fortes. Pensa um testemunho que nós vimos na televisão. Uma mulher, a sua amiga estava grávida. Ele também estava grávida. Era o problema de gravidez, ele fez acordo. E ele fez a cesárea. Césarien dans l'hôpital, parce que la propre. On a qui a pas solier les boules, pas solier les boules. Accorda rien barriga. Abimisi mois na bomoi. Ele cortou a barriga e fez sair a criança com a vida. Aquele levou no hospital. E ele levou no hospital. Sabe doutor? Não é feiticeiro. Sabe doutor? Não é feiticeiro. Não são feiticeiros. Amém, mamãe. Do abomi muninga na ele. Ele matou a outra. A passolhe de bumo. E ele arranjou a barriga. Moacir. Uma mulher. O bali de moacir. Uma mulher. Coragem como muninga moacir. A coragem de matar uma mulher. A passolhe de bumo. Cortou a barriga. E ele faz sair a criança. Aqui no hospital. E ele foi no hospital. Bebê na casa, vou bebê na casa. Porque a minha criança me ajude. E olhar. Você nasceu. Zamba kumisa mubakanga aqui. Deus seja louvado que ele foi mas é feitiçaria. Não brinca com a sua vida. Como nós estamos aqui, querendo comunhão nas nossas famílias, no rodeio onde nós estamos, no trabalho, no bairro, mesmo na igreja, há feiticeiros estão. Aleluia. Não brinca com a sua vida. Nós todo esse mês estávamos a orar forte para nossas famílias. O que é que os feiticeiros fazem? Qual é a sua estratégia? Nós falamos, nós oramos. Hoje vamos falar outra estratégia que Satanás está fazendo. Através da feitiçaria na vida das pessoas, nas famílias, é levando sono. Amém. Há um sono que é espiritual. E há um sono que é físico. É o trabalho forte que os feiticeiros têm na nossa vida. É levar o sono. O sono. O sono espiritualmente eu quero falar. A pessoa está de pé, mas está dormindo. O mundo está indo, mas ele está dormindo. As pessoas estão fazendo coisas. As pessoas estão preparando Deus, ele está dormindo. As pessoas vêm na igreja, ele está dormindo. As pessoas estão vivas em palavra de Deus, ele está dormindo. É amado, é feito.
spirituellement. Donc, Donc, il a la poêle au caillou. Alléluia. Bandoki baliki tolala pongi. Os feiticeiros querem que nós dormimos. Pour continuer com la vie na biso. Para eles que continuem a maltratar as nossas vidas. Alléluia. Amém. Sommeil. O sono Eza arme munene bandoki bazo salela. é uma arma grande que os feiticeiros estão a fazer. C'est toute la génération na biso ekelo. Nas nossas gerações, Omona mutu aza mayele. você vai ver que a pessoa é esperta. Mutu aza courageux. A pessoa é Mais corajosa. bazatisi molimo ya pongi. Molimo ya pongi. O espírito do sono, Baninga bazolamuka. os outros estão a dormir. Yaza kulala. Ele está a dormir. Baninga bazotelema. Os outros estão de pé. Yazolala. Ele está a dormir. Baninga bazosambela. Os outros estão a orar. Yazolala. Ele está a dormir. Baninga bazokala délivrance. Os outros estão a procurar a Ya libertação bafami na bango. das suas Ya bafina famílias, bango. das suas Ya mabana na filhas, bango. dos seus Yazolala pongi. cabelos. Ele está a dormir. Yaya. Meu amado, Tolobango na langage moko sans que tu comprendre. nós falamos numa linguagem que nós não podemos Olala entender. bolingi na kuka. Você está dormindo como um acorde? Tolobango. Nós falamos. Ayozolala. Você está a dormir. Alala. Ele dormiu. Réellement zolala. Mas realmente ele está a dormir. Donc soki balalisi yo. Os feiticeiros te fazem dormir. Yaya. Meu amado, Makambo epele na vida okorate. muitas das coisas da sua vida você vai perder. Osuka basakida. Você vai assustar, as pessoas já foram. Yolala. Você está dormindo. Tá testemunho na Bíblia. Vamos ler um texto na Bíblia. Rapidement pour avancer. Rapidamente. Chapitre 3, Primeiro Rei, capítulo 3, verset 16 versículo 16 à 27. até 27. Un roi, chapitre 3, verset 16 Tu as été pour avancer. Bible le Bible, oui. De Boiserie. Oui. Papa Tanda. 1 roi chapitre 3, verset 16 jusqu'à 17 ou 16. Ok, le verset 7. Pardon, ok. Verset 16 à 17. Verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Alors, deux femmes prostituées virent chez le roi et se prosternaient devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouché, nous héritons et ensemble. Aucun étrange n'était avec nous. Dans la maison, il n'y a que nous deux. Le fils de notre femme a mûri passant dans la nuit parce qu'elle était accouchée sur lui. Et elle se levait au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est prise et encore de là que la servante donnait elle à accoucher dans eux. Et il dit que c'était mort. Elle rentrait dans nous. Là, le matin, là, elle s'est mise pour aller. Mon fils et lui étaient morts. Et je le répandis avec seulement dans un matin. Et une voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et celle de ton fils qui était mort. Mais la première réplique: nullement c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est le cycle premier devant le. Le roi dit: l'un de ces mon fils qui est vivant et à ce fils qui est mort. Et l'autre dit: nullement c'est ton fils qui est mort. Et c'est ton l'un qui est vivant. Puisqu'il ajouta: apportez-moi une épée
apportant une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant afin qu'il demeure et il moitié ajouté et à la moitié dans l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant est entrée en mouvement pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, demeure-lui, donnez-lui l'enfant qu'il eut et qu'il fasse point mourir. Mais l'autre ne lui sera même à moins couper-le. Et le roi pense parole qui donnait à la première l'enfant qu'elle hérité le front se point mourir, c'est d'elle qui est à la mer. Ah. Amen. Merci, merci, merci. Papa, alléluia. Eu acho que o bênção e o milagre sabe bem dessa história. Você também sabe bem dessa história. Mas ouça a verdade que nós vamos compartilhar. Duas mulheres que teve filho no mesmo período. Essas duas mulheres em casa não havia ninguém. Somente elas duas e duas crianças. Mas qual é a coisa que aconteceu? Na noite quando os dois dormiam, elas duas dormiam. Na mesma noite, a outra dormiu com ele e ele adormeceu por cima da criança e a criança morreu. Mas no meio da noite, quando ele acordou, ele viu que a sua criança estava morta. O que ela fez? Ela trocou as crianças. Ela pegou o filho que estava vivo, o filho dela que estava morta, e ela colocou onde estava a outra. Pegou a criança da outra que estava em vida e colocou no seu lado. A outra estava viva. Ela não sabe o que aconteceu. A outra estava dormindo. Ela não sabe qual é a coisa que estava acontecendo. Mas a outra acordou de noite para ele ver as crianças. Aí que ela deu conta que o meu filho estava morto. Como ela estava, antes da outra acordar, ela trocou as crianças. Ouça a primeira verdade que eu vou te pregar. Se você quer que faça grandes coisas nesse mundo, não aceita dormir totalmente. Todas as pessoas que fizeram grandes coisas nesse mundo é as pessoas que acordaram cedo. Todos que pegaram dinheiro na vida, mesmo na maneira, mesmo em Deus, eles todos que estão bem na vida, eles perguntam, eles vão te dizer que eles acordaram cedo. Assim que os outros estavam dormindo, há coisas que os feiticeiros estavam fazendo nas nossas vidas. A mulher que estava dormindo, ela esqueceu que dormiu com a criança. A mulher que estava dormindo, na noite eles estavam trocando as crianças. O que é que eu quero te dizer? Numa noite, pode mudar o seu destino. Numa noite, podem roubar a sua bênção. Numa noite, podem roubar o seu trabalho. Numa noite, podem receber os seus filhos. O que Deus já te deu é seu. Mas no seu sono, podem te roubar. Eu disse nas pessoas, Deus não destinou ninguém em sofrimento.
alguém. Mais pas c'est quand na boa. Mas quando é que o sofrimento vem na vida das pessoas? Assim que as pessoas dormem. Assim é que as pessoas estão em sono. Assim neste momento. O Satanás. Ele vem no mundo de trevas. Através de feitiçaria. Destruir e estragar a pessoa. A primeira é essa mulher que matou a sua criança. Mas a coisa que eu já alegrei, quando ela entendeu que meu filho estava morto, o que ela fez? Ele trocou as crianças. Mas ouça que eu vou falar. Assim que você dorme, há muitas coisas na sua vida. Há coisas na sua vida, na sua família. Muitas coisas na sua saúde. O Satanás está fazendo o quê? Está trocando. Está trocando. Mas você está dormindo. Muitos casamentos são. A vida das pessoas foi destruída. Em que estava dormindo. Os ministérios, os trabalhos, os projetos da muitas pessoas estão sendo destruídos. Por quê? O sono. Mas a coisa que é importante, quero te dizer, essa mulher, quando ela acordou, mesmo que as crianças já foram trocadas, quando ela acordou, olhou no seu filho. A Bíblia diz, naquele versículo a Bíblia diz que ele olhou o seu filho tentativamente. Ele olhou bem o seu filho. Avirou o bebê. Você sabe que todos os bebês são parecidos? Nas maternidades que foram trocados muitos bebês. Mas a mãe espeta, mesmo que todas as crianças tenham a mesma cara, se ele olhar no seu filho, ele tem sinais. Meu filho, o meu filho, o cabeça dele, o meu filho, as suas orelhas mais grandes, meu filho, as suas orelhas grandes não é meu. Toda mãe sabe do jeito do seu filho. A coisa que eu celebrei, aquela mulher acordou, olhou o seu bebê tentativamente. Ele disse que não é a minha criança. Não é a minha criança. Não é a minha criança. Eu quero te dizer, chegou no momento que você acorda para você ver a sua vida. Essa é a minha vida. Será que eu mesmo estou bem nessa vida? Será que essa vida de depender de ajuda? Será que essa vida fazendo um mês para poder ter dinheiro para pagar a casa? Eu não tenho a capacidade de fazer coisas que eu sonhei na minha vida. Será que essa vida está sempre embaixo? Será que essa vida de rodar no mesmo lado? Será que é bom para mim? Olha bem a sua vida. Mesmo que foi trocado, mas quando você acorda, o que é que você faz? Olha só. Trocaram essa mamãe o bebê. Mas a coisa que eu celebrei, quando ela acordou, olhou seu bebê. Ele abriu a sua vida, olhou seu filho. Ele mandou olha a sua vida. Há muitas pessoas. Mas ela própria nem está aí. Ele não tem pai na sua vida. A vida que ele está levando, eu estou sentindo dele, mas ela nem está aí. Há uma mulher, família com sofrimento. Mas outra dimensão do sofrimento, você vai ver que é mesmo o sofrimento.
omoni na dimension ya bangola bafana na ndako ya banzanza ndako manzanza basu batole babalusi ku bachili ko balusi tole ayaya ndako tole casa de chapa. Casa de chapa. Não é que eu passo na chapa essa vez a passar. Não tem como dividir o quarto e a sala. Na casa de chapa, ela vive com seus filhos, com a sua mãe, com o marido da sua mãe, todos até na mesma casa. Daquela casa, mesmo no sono, se eu sonhar, eu tenho que fazer lutar com força. Mas aquela mulher, ele não pedir a Deus. Se ele quiser vir na igreja, se ele não quiser não vem. Mas eu disse, irmã, eu não queria lhe falar a verdade. Eu disse de uma maneira se você me falar, eu só fico nervoso. Mas outras verdades é verdade, mas é dói. Você diz a verdade, mas dói a pessoa. A pessoa está em sofrimento, você diz que está sofrendo. Você só diz a verdade. Eu disse, irmão, visto a dimensão das lutas que você tem, se era eu no seu lugar, eu procurava Deus muito. Eu procurava Deus. Minha mãe não quer para procurar Deus. Por cima do sofrimento, ele aumentou a prostituta. Acima do sofrimento, ele aumentou as prostitutas. A prostituta chama de dar 50 kwanza, 100 kwanza. Que dia que você vai estar bem aqui? Mas a vida vai mudar que dia. Eu vim para te falar neste lugar. Olha bem a sua vida. A tentativa. Olha a sua vida. É muito. Será que essa vida é bom para mim? Aleluia! Olha a sua vida. Olha a situação que está levando. Abre os seus olhos. Será que essa vida está levando? Será que é que Deus preparou para mim? Será que essa vida que está levando? Será que é a vida que Deus criou para mim? Será que a vida está levando? É bom na presença de Deus. A vida que eu estou levando. Será que é bom para eu, uma mulher bonita? Será que é bom um homem bonito como eu? É uma mulher bonita como eu não tenho a capacidade de ajudar a criança. É um homem bonito. Eu sou corajoso. Eu não tenho a capacidade de ajudar a criança. Eu, filho esperto. Eu não tenho a capacidade. Minha família será que é uma coisa? É o momento que você fica nervoso. É o momento que você deve ficar nervoso. E olhar na sua vida. O bebê é a imagem de vida. Aleluia. Bebê essa imagem o bebê é a imagem da vida. Quando a mulher acordou, olhou o seu bebê, ele disse, não, eu não acredito. Este não é meu bebê. Mas se você acordar, mesmo que não é uma pessoa, você próprio espelho, olha a sua vida. Será que você já teve tudo que você sonhou na sua vida? Você já chegou onde você sonhou na sua vida? Os sonhos que você tinha, você já chegou? Se você ainda não chegou, o que você está fazendo para poder chegar? Você sabe que há pessoas na vida. Eu sou uma pessoa grande. Você é grande. Eu tenho muitas coisas grandes. O que você está fazendo para ser grande a pessoa? O que você está fazendo? Do jeito que você está rodando no mesmo lugar? Do jeito que você está vivendo? Olha a sua vida. Olha a sua vida. Fica nervoso. Nega aquela vida que Deus não preparou para você. Nega aquela
situação que Deus não preparou para você, nega aqueles problemas que nós não preparamos para você. Mas é os feiticeiros que mudaram as suas coisas. É os feiticeiros que levaram as coisas que você não tinha. A vontade de Deus é o quê? 3 Jean, verset 2. 3 Jean 2. A Bíblia diz: Deus está preparando você e eu que nós prosperamos. E nós temos boa saúde. E nossas almas sejam prosperadas. A vontade de Deus e a sua saúde esteja bem. A vontade de Deus que você tenha dinheiro no seu bolso. A vontade de Deus que você tenha a capacidade de se ajudar você próprio e para você ajudar os outros. Você se ajuda e você ajuda a família. Mas se você não chegar naquele nível de você se ajudar, você vai ajudar quem? Você próprio ajuda. Como a minha mulher diz que vocês estão pedindo dólar, eu só dólar, vou dar dólar. Vou dar dólar, vai sair algum. Você próprio olha a sua vida, olha a situação que você tem e você nega. Dizer que Deus, eu nego essa vida de solteirismo, eu nego essa vida de esterilidade, eu nego essa vida de pobreza, essa vida de pagar a renda. Há pessoas que pagar a renda é normal. Eu só vou começar a pagar a casa. Deus pode fazer que você também neste país. Deus pode fazer que onde você vai, você pode comprar a sua casa. Você tem que aceitar que as boas coisas que Deus preparou para você. E você vai reclamar. Deus, eu nego a vida de pagar a renda. Eu comprei um quintal em Luanda. Não é porque eu tinha dinheiro, mas eu entendi a Bíblia. O papai do meu quintal era quintal do seu filho. Aquele papai nos mandou do jeito. Se as crianças baterem na porta do quem é aquele? O seu pai tem dinheiro de comprar a casa? Caiu a chuva em casa? A água se encheu em casa? Eu vou falar para o pai. Arruma a chave porque a água está entrando. Eu vou falar para o pastor. Se você não quer a nossa casa, vai procurar a sua casa. Você, papai pastor, não tem dinheiro para poder comprar o quintal. Ele não me deu a paz. Mas no dia que eu sentei, Deus me disse que Ele vai me dar em nações. Se eu pedir, Ele vai me dar a riqueza. Eu pedi. Antes de eu sair em Angola, me dá o quintal. Para mim ser o pai do quintal. Bem, mas eu comprei quintal que éramos vizinhos. Para aquele papai feiticeiro veja o meu quintal. O meu quintal é mais grande que dele. O meu quintal é mais que 3 vezes do que dele. Por quê? Eu fiquei nervoso. Eu disse, Deus, não vou pagar mais em Angola. Eu saí em Angola, já não paguei a renda. Se você não ficar nervoso, aquela vida que você tem, você viu que é normal, você vai continuar. Você vai continuar. Me perdoe. Há pessoas que não aceitam a verdade. Eu, na minha vida, há outras coisas. Já não é mais na minha idade. Porque eu já cresci com Deus. Eu disse a Deus,
A última casa que eu pagava em Angola é aquele. Deus me deu. E eu vou te falar. Você vai estudar as coisas. Eu fui aonde comprei a casa. Eu fui ao Japão comprei a casa. Você vai ouvir a história. Porque eu fui na China comprei a casa. Porque eu fui em Canadá comprei a casa. Eu vou comprar. Porque eu acredito. A vida de pagar a renda não é para mim. Você sente que é glória a Deus. Quem me entende? Você tem que ter a dimensão de olhar a sua vida e você negar. O que é negativo? Você tem que negar aquela situação que os feiticeiros trocam na sua vida. A vida de seu filho, os feiticeiros trocam. Mas a pessoa, ele não está vendo as suas lutas. Ele pegou a construção, colocou na sua, em cima da sua cabeça. Quer dizer que você se alegra na vida que você tem. Você veja que é normal. É assim que você vai permanecer. Os anos vão. A situação está indo. Porque é normal. Se a mulher não ficava nervosa, ele não pegava o seu bebê. Olha bem a Bíblia. Bem, a mulher eles discutiram até que deu confusão. Aquela mulher disse que não. É o meu filho. Disse não. É meu. Eles discutiram. Bem, mas a discussão foi até o rei. Porque o problema era o grave. Se ele era burra, ouça que eu vou te falar a verdade. Se essa mulher era burra, dizendo que como ela disse que é seu filho, deixa que ele vá. Aquela mulher não cansou. Ele discutiu. Ele reclamou. Até que eles chegaram na rei. Eu quero te dizer. Eu ainda que não estou bem na minha vida, eu não vou deixar Deus. Enquanto que na minha vida ainda não concretizou meus sonhos, eu não vou cansar de preocupar. Permaneça essa pessoa. Eu não posso ficar satisfeito do jeito que eu sou. E eu pagasse renda vez que normal. Não. Andando a pé porque é normal. Você tem família que precisa de ajuda, você não tem para mandar, é normal. Diz que eu tenho que estar na vida para poder ajudar. Eu tenho que ser abençoado para poder abençoar a minha família. Essa mulher ficou na porta. Disse não. Esse não é o meu filho. Esse bebê morto não é meu filho. O que quer dizer? O solteirismo não é meu. A pobreza não é meu. O bloqueio não é meu. A nega não acredita. Eu fui na cima para poder ter um filho. Eu fui poder reinar. Eu fui nascido para ser grande pessoa. Aleluia. Amém? Eu fui nascido para ser grande pessoa. Eu fui nascido para reinar. Eu fui nascido para ser bênção da minha família. Il faut révolutionner mon tour. Você tem que revolucionar a sua cabeça. Você não pode cansar. Até que você vai ter sucesso. Não cansa no meio. Permanece sempre em oração. Reclama a Deus. Vai procurar. Vender vai vender. Trabalhar vai trabalhar. Por quê? E a minha situação vai mudar. Bem, mas se eu orar, eu oro. Se é para estudar o estudo. Só que a Bíblia pensa em milhão de muito na minha pensa em milhão. Amém. Daí eu vou visualizar a vida daí. Não é aqui daí.
Si a Bible não me dá milhões, bem amado, os estudos que eu estou a fazer, eu vou ser milionário. Não há canto para poder fugir. Ou porque a igreja foi fechada. Eu vou procurar para aquele trabalho. Vai me dar milhões. Vida. Você trabalha, vai trabalhar. Você tem tempo para trás, vai no braço. Tem tempo por frente da porta, vende. A tudo aquilo é para poder fazer cair a pobreza. Para poder fazer cair a pobreza. Não é uma coisa que sai do céu que cai no chão. Tudo neste mundo você tem que acordar e vai procurar. Se essa mulher não reclamasse, se ele ficava se ele gostava mais de sono e ele aceitasse aquela situação, ele não ia voltar com o seu filho. Ele fez um barulho até a frente do rei. Ele disse: rei, respeito por você, mas esse filho morto não é meu. Eu não vou voltar com o filho morto. O meu filho está em vida. O meu filho está em vida. Este que está morto não é meu. Este que está morto não é meu. Meu amado, o que eu quero dizer? A sua vida está dependendo do que você acredita. Se ele aceitasse o filho morto que é seu, ele ia perder o seu filho. Mas a Bíblia diz, como o rei era esperto, ouça a coisa que ele disse. Ele disse: nós vamos cortejar o filho. Como eles duas disseram que é o filho deles, nós vamos proteger o filho. E ele pega metade. Outra coisa que eu se alegrei. Essa mulher estava esperta. Disse: rei, mesmo que ele não vai me dar a criança, mas eu não quero que eu veja um filho morrer na mão, que vem na mão de outra pessoa. Ouça a verdade que eu quero te dizer. Essa mulher entendeu. Meu filho, a minha vida, eu não posso, não aceito ver e morrer. A minha vida, eu não vou aceitar que vai acontecer. Mas eu estou com medo. Estou bebendo. Estou bem. Mas a minha vida está comigo. A minha vida está e eu estou bem. A minha vida está morto. Não. Eu não quero ver a minha vida destruída. Essa mulher disse: eu não quero ver a morte do meu filho. Se ele quer a criança, dá uma criança. Mas eu mesmo meu filho já em vida. Mesmo ele vejo meu filho. Ouça que eu vou dizer. Não aceite a sua vida ser destruída e você veja. Bem amado, os outros dizem que você está doente. Você está tão distante, mas a sua vida está destruída. O seu casamento está sendo destruído. Os seus filhos estão sendo destruídos. O seu destino está se dissolvendo. Porque você está em distração. Está em distração. A sua vida está sendo destruída. Acorde. Olha a sua situação. Acorda. Olha a sua família. Acorda, minha mãe. Sai no sono. Eu se alegrei com essa mulher. Aquela coisa me alegrou muito. Disse: rei, não há problema. No meu coração, eu sei que é meu filho. No meu pensamento, eu sei que é meu filho. Essa mulher, ele sabe que esse filho que eles não é dele. Como chegou no ponto que você pode se matar, eu vou falar: rei,
Não mate essa criança. Não mate essa criança. Para eu lhe ver mesmo em vida, mesmo no país de outra pessoa, que eu lhe vejo em vida, mesmo noutra mãe, que eu lhe vejo em vida, do outro, mas a minha dor, o bebê que eu levei menor de meses, e eu fui mandar para poder ter um filho, e ele viva. Olha a sua vida, está sempre do filho, você está olha o problema do seu está sempre acorde. Como é que nós vamos acordar? É oração. É a maioria da distração. Eu falo das pessoas. A distração não pagou ninguém. A distração. As pessoas que fizeram isso foram nos deixar. Amém. Um pai morreu, ele deixou os casacos e ele os filhos ficaram com sofrimento. Ele comprou muitos dos casacos. O que quer dizer? Você pode vestir, é bom. Veste, mas pensa na sua vida. Eu comprei meu casaco, mas eu estou vendo meus casados. Eu estou acordado. Por quê? A minha vida é para mudar. A distração não tem lugar na sua vida. A distração não tem lugar. Acorde. Sai da distração. Acorde. Sai da distração. Nós vemos nesse país. Não vemos em competição. Vemos países que não. Nós não vemos em competição. Se você está vindo com competição, você eu não sei como procurar competição. Você está procurando competição, eu não sei que você está procurando. Eu não vou te ligar. Um pastor americano deu um testemunho. Ele estava correndo em parque. Mas hoje corre em parque. Ele viu um jovem. Ele também estava correndo mais que ele. Ele disse que eu tenho que passar esse homem. Ele esqueceu que ele já é mais velho. Ele começou a correr. Ele corria. Antes de ele chegar no meio, ele caiu. Aí veio aquele moço que estava escolhendo para poder pegar o carro para voltar para sua casa. Ele ficou a cair. Porque o homem também ele conhece. Ele não sabe que estava correndo para ele. Ouça que eu vou te falar um segredo. Não corre com ninguém. Se a pessoa quer correr com você, porque eu também não te conheço. Porque nós nos encontramos aqui em Brasil. Você amanhã vai em Canadá e eu vou na Europa. Por que eu vou correr com você? Põe aqui uma embalma aí. Não põe na distração. Saia da distração. Não põe na ninguém. Saia da distração. Acorde. Olha a sua vida. Não olha o outro. Acorde. Olha a situação da sua família. Não olha o outro. Acorde. Não põe na distração. Saia em distração. Não põe na ninguém. Saia em distração. Não faz se pagar. O Satanás já colocou os filhos. Mas quando você está olha o bebê que foi. Será que é meu bebê? Será que é minha vida? Aquela vida que foi colocada. Será que é a sua vida? Será que é a vida que você quis? Se não é, o que você está fazendo para poder mudar? Ore. Saia da distração. Quando Deus está abrindo a oportunidade, as pessoas estão acordadas. O caminho está aberto. A bênção. Deus está dando. Você está dormindo. Está dormindo. Os outros estão a pegar. Você vai assustar. Você vai assustar.
Lamuka. Accorde. La prière. Et oração. Lamuka. Accorde. Vous êtes attentif. Para ser tentativa. N'a pas opportunité de zamba mungisana na biso. É oportunidades que Deus prepara nas nossas vidas. Zamba pessoa moi 1000 reais. Deus dá R$1000. Como la miso. Abra seus olhos. Ni na usana 1000. O que eu vou fazer com esses 1000? Por lobby. Pro amanhã. Oi pessoas zaraka 1000. Você não vai saber se vai ser só 1000. Por lobby. Porque amanhã. Então você como 300. Aí vai ser 300. Só que na 1000 na sala que não acontece. Se no 1000 ele não fez nada. Como na 300 na sala. E em 300 vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, estamos aqui na 1000. Quando eu tinha 1000, foi na sala com ele. Eu ia fazer isso. Com 1000 exato. Agora já não tem 1000. Na 300 na sala ali. Em 300 vou fazer o quê? Olali. Você dormiu. Não, não, que é? Lamuka! Acorde! Sambela! Ore! Lamuka! Acorde! Fongola miso! Abra seus filhos! Uma oportunidade! É oportunidade! On samba só fongola! Deus está dando! Uma oportunidade, moço! Quantas oportunidades? O que bater que antes não samba capaz. Você não pode saber que é o caminho que Deus quer te abençoar. Só lá eu compreendo que você já eu disse. Olá, boy! Você sabe? Samba fongola porta. Deus já abriu uma porta. E eu estou na porta, moço. Você está parando outra porta. Pessoa que tem liberdade. Se você perder, você já. Se pega aquela porta. Bate na ego. Proteja. Sote. E pule. Não é só compadre. Quem me entende? Ele não é ninguém sabe lá. Hoje eu quero que vamos orar. Não é ninguém retener nele. Nhoso na lona não retener ele. Tudo que eu falei, o que você quer tirar? Bato nhoso. Todas as pessoas que acordaram cedo, eles já são distantes. Nem saímos em Angola. As pessoas que foram sempre em Angola me diziam. Antigamente, se você vender aventura, você vai à Europa. Hoje em Angola, para você ter visto, você tem que orar muito. Quando nós estamos aqui no Brasil, o visto do Brasil era fácil. Eu fui a console, eu conversei com ele que dá o visto na minha mulher para explicar que ele vem rápido. O conselho me perguntou: que dia que você quer que eu dê o visto para ele? Você já viu onde ele perguntou: você quer que eu te dê que dia? Eu disse: quem não vai em Brasil, em 15 dias você pode dar visto? Eles deram visto no meio de 10 dias. Leonardo, a sua filha já tem visto todos eles. Pode ir buscar aí na embaixada. Esse não vai ganhar. Mas hoje, o Brasil pagou metade do barco em Angola. O Brasil agora já. Muita coisa que ele fizer, vai ser refém. A pessoa faz a ideia que o está sendo rejeitado. Só que na bagagem vai olhar 700 mil quanto após a visa. Não só como ele ganha. Mas quando as pessoas estavam acordadas, outros estavam a dormir. Saia no sono. Deus abriu uma oportunidade. Pega. Você tem a ocasião de orar. Ore na sua vida. Ore na sua família. Ore nos seus projetos. Na sua família. A nossa vida pode mudar. Se nós queremos que mude, é orações. Essa mulher reclamou até que ele voltou com o seu bebê. Se você também se está orando, que o céu que foi roubado, o céu que foi trocado, você pode voltar em casa. Hoje eu declaro: tudo que esse céu foi roubado, tudo que esse céu foi trocado, e volte em nome de Jesus. E volte em nome de Jesus. Misala na yo ezongelo na kombo na Yesu. Ba mbongo no ezongelo na kombo na Yesu. Ba projet no ezongelo na kombo na Yesu. Nyonso ya yo ba changea. Lelo nazo déclarer ezongela yo na kombo na Yesu. Ezongela yo na kombo na Yesu. Bangai ba bebisa libala na yo ezonga na kombo na Yesu. Ba bebisa voyage na lo ezonga na kombo na Yesu. Amen. Eu estou falando até baíba ya yo mikanda, baíba ya yo bomengo, baíba ya yo libala, baíba ya yo mapota, lelo zambe azonga na
kombo na Yesu. Azongisela yo na kombo na Yesu. Azongisela yo na kombo na Yesu. Ata santé na yo balingaki babebisa. Lelo nazo déclarer bazongisela yo na kombo na Yesu. Bazongisela yo na kombo na Yesu. Kaka ndenge bamelaki ndenge bakozongisela yo. Kaka ndenge bamelaki ndenge bakozongisela yo. Ndenge bamelaki ndenge bakozongisela. Alléluia. Ndenge na yo batena na melaki oya yo. Ndenge na yo batena na changer qui vit na yo. Ndenge na yo batena na changer qui vit na yo. Mais loko na yena yebisa yo azosongisela yo. Azosongisela yo. Azosongisela yo. Ato mutu molala ki pembeni a changer qui pembeni na yo. Ashana ki mabota na yo, ashana ki momengo na yo. Lelo azosongisela yo na kombo na Yesu. Azosongisela yo na kombo na Yesu. Azosongisela yo na kombo na Yesu. Neno solo amen. Ya yo ba changer ki. Na yebite na changer ki amo. Mais loko na yebi. Oya zongisaka kombo na ye le roi des rois. Makinake pa ya roi. Roi kataki likambo. Roi azwaki bébé, azongisa mukolo bébé. Lelo mukolo mbongo azozwa mbongo na ye. Amen. Mukolo mbongo azozwa mbongo na ye. Mukolo libala azozwa libala na ye. Mukolo mapota azozwa mapota na ye. Mukolo voyage azozwa voyage na ye. Na lobi ya yo izosonga. Ya yo izosonga. Yo kene solo kwa suka. Bakenda liboso roi. Mama opela bébé amemi bébé bato ya bomoi. Yo ka verita suka. Amemi bébé bato zoka bébé ya yete. Mama ope innocente amemi mwana kufa nzoka mwana yete. Metango bazonga ndako mukolo bébé azongi na bébé na ye. Amen. Mukolo bébé azongi na bébé na ye. Vérité koyebana ya yo eza wana. Vérité koyebana. Vérité koyebana ke libana on ezaki yo. Ozaki mosa motuna te. Mosa kitoko lokola yo. Ozaki mosa otuna te. Mosa kitoko lokola yo. Ozaki mosa usanga mabota te. Mobali kitoko lokola yo. Ozaki mutu monene. Na bisika malamu. Ya yo ekozonga. 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 Tellement de auto sabela. Tellement de auto sabela. Priez au sein de la midi dans les lots. Au coin sans sambe. Na yebite. Ba changer ki ngambola nini. Ba changer ki ngamukolo nini. Na la ki mukoli pour ba changer la destinée na ngai. Pour ba changer na mabota na ngai. Mais le na sina la moki. Na boy situation ya pasi oyo. Le na sina la moki. Na boy situation oyo ba changer ki ngai. Le na so réclamer zambe. Santé na ngai et songa. Libana na ngai esonga ba projet na ngai esonga ba bota na ngai esonga bana na ngai basonga ya yanga ngo yanga nyoswa memaki esonga Obisotoko tatola elonga Hallelujah Toko tatola elonga Na kombo na Yesu Hallelujah Toko tatola elonga Na kombo na Yesu Logi satana, toko tatola elo, gaya golo gotsae. Toko tatola elo, hallelujah. Toko tatola elo, toko tatola elo, hanogi hanogi. Toko tatola elo, gaya golo gotsae. Toko tatola elo, hallelujah. Toko tatola elo, gaya toko tatola elo. Seliva, Toko tatola elo, Kana kombo na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Toko tatola elo, Kana kombo na Yesu. Toko tatola elo, Hanangi lokaje. Toko tatola elo, Kana kombo na Yesu. Hallelujah. Toko tatola elo, Kana kombo na Yesu. Toko tatola elo, Toko tatola elo, Kana kombo na Yesu. Hallelujah. Toko tatola elo, Kana kombo na Yesu. Bitumba yo, buka yo longa.
Bitumba, punda yologa Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Bitumba, banguna, bitumba yo punda yologa. Bitumba, lokaje, bitumba, punda yologa Bitumba, bitumba, chômage. Punda yologa, bitumba, lokaje. Punda yologa Chila, chila, chila. Bitumba ya satana, bitumba, punda yologa, bitumba, ya bitumba, punda yologa bitumba, punda yologa, bitumba, Polo Yesu, Polo Yesu, lelo, na yena kanda, liboso na yo, ko réclamer, yangai nyoso, ma chanjaki, libara na ngai, ma bonda na ngai, voyage na ngai, misala na ngai, nyoso ya ngai, ba chanjaki, ba bebisaki, lelo, esoke la ngai, esoke la ngai, esoke la ngai, esoke la ngai, kene ko réclamer. Sambe. Samba Lola, Tomba Mani, Yahweh.
Attentivement. Nde aboya ki bébé wana. Yope na son tima ki otali fi na yo sikoyo. Osomo na que non. Makambo soso le kisa e boki pona yote. Amen. Parce que soso vivre, oso mériter yango te. Oza innocent. Mais le coup oza innocent. Siko ozo silika. Ozo boya yango. Bible ebisingai. Oyo nyonso tokanga na se likolo mpe kangami. Oyo tokoboya awa na se lola mpe baboye yango. Lola niki oboya situation nyonso oyebi eza négative na vie na yo. Eza négative na liboto no. Oyebi vi nokoleka ngai. Naza na ntango kosakola mpo na moko te. Mais nayebi ke moto moko na moko ayebi nini eza négative. Mokanda na yo, libala na yo, voyage na yo, misala na yo, mabota na yo, nyonso eza négative. Osoboya ngona kanda. Osoboya ngona kanda. Osoyebisa satana ba demona ba nguna na bato ba changer yo. Ozosa na boy pauvreté pour imposer ngai. Na boy célibat pour lukela ngai. Na boy stérilité pour konza ngai. Na boy malade pour imposer ngai. C'est-à-dire osoboya oyo yebi. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yeli boso na yo. Na kanda. Pela soboya. Situation nyonso. Oya mabe. Imposa kingai. Malade. Chômage. Blocage. Célibat. Stérilité. Nyonso mabe. Imposa kingai. Lelo. Na boyango. Na boyango. Na boyango. Na boyango. Bandako rene se boyango. Bandako boyango. Oyabili kabona boyango bana. Oyabili kabona. Sambo, nangai kolo, yanonai. Olela, nangai zambe, kolokai. Naza kosena ngai, waboko naiko, sarangai. Mai manani, ekweae, akamwe bombanae.
Oya situation wana. Oya yango. Selima eza mpona yo te. Stabilité eza mpona yo te. Faya kotelengana eza mpona yo te. Faya médiocrité eza mpona yo te. Oya yango. Oya yango. Oya yango. Oya yango. Oya yango. Alonga ngaite, ngaite, ngaite. Nakwea nasete, nasete, nasete. Oya yango, oya yango, oya yango. Nasuka boyete, boyete, boyete. Nazakosenga ngaye, loboko. Oya yango. Ceux qui ont obéi aussi ceux qui problèmes les apôtres ceux qui vivent Zala conscient que Nzambe azopesa yo oyo ya yo bayibaki. Nzambe azolinga azongisela yo oyo ya yo bachangeaki. Bibelobi aza le roi des rois. Ce qui est roi Salomon azongisaki bébé, le roi des rois lelo akozongisa bomo ina yo sika. Akozongisa bomo ina yo sika. Akozongisa bomo ina yo sika. Santé na yo ezosonga. Santé na yo ezosonga. Misala na yo ezosonga. Bomengo na yo ezosonga. Bambongo na yo ezosonga. Misala na yo ezosonga. Ba projet na yo ezosonga. De nous avons déclaré mon don a changé qui vit na yo. Azala ki na esengo. Mais en maloyo akoyoka soni po yo ozozo oya yo. Ozozo oya yo. Ozozo oya yo. Asimba ki bébé na yo na manjuda kanisa ki bébé na yo. Mais quand le roi a vu bébé azongi na maboko na yo. Bébé na yo azozongi na yo. Vina yo amalamu ezozongi na yo. Vina yo amalamu ezozongi na yo. Vina yo ya kimia ezozongi na yo. Vina yo ya esengo ezozongi na yo. Oyo ba bébé saki bango basu yango. Oyo
oyo babebisaki ezongeli bango. Bebe akufaki ezongeli bango. Makambo abebisaki ezongeli bango. Ezongeli bango. Ezongeli bango. Ezongeli bango. Au nom de fondamental l'esprit sur notre grâce. Et dans beaucoup pour la mokonza bakonzi ya.